eu preciso falar sobre a noite em Bob Esponja. Não tô falando de um episódio específico, quero falar mais sobre aquela sensação, a estranha sensação de conforto que esse desenho consegue nos trazer mostrando o período da noite. E eu garanto que não sou só eu que sente essa sensação ao ver um episódio se passando à noite. Tipo, olha essa fenda do biquíni vazia, esse siri cascudo sem nenhuma alma viva. É estranho e bom ao mesmo tempo, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou tentar. A gente sabe que Bob Esponja é um desenho de dia, e sabemos disso por conta da paleta de cores do desenho inteiro. É sempre tons claros e radiantes. Mas tem vários episódios que eles mostram o período da noite e, meus amigos, eu não sei descrever o quanto eu gosto disso. Já tivemos alguns exemplos onde eles mostram com detalhes esse período, e um dos que mais me vem à cabeça é o Turno Macabro. Mas você não deve lembrar dele por esse nome, já que esse é o episódio do Zé do Picadinho. Inclusive eu tenho o vídeo aqui, fica a recomendação. Esse episódio se passa quase todo no período da madrugada, e dentro do Siri Cascudo. Mas em várias partes desse episódio, nos é mostrado o cenário lá fora. E eu sei que é meio macabro e com umas cores muito diferentes do normal do desenho. Mas não sou só eu que deve achar isso muito lindo. O fato que colabora para esse episódio ser lembrado, além do Zé do Picadinho, claro, é essa atmosfera que os produtores buscaram trazer. O episódio todo tem um tom mais sinistro e quieto, colaborando para uma atmosfera mais sinistra, e por isso o Zé do Picadinho é tão lembrado, já que a gente meio que tinha medo dessa história dele. Mas eu acho que o mais interessante é que esse episódio não tenta te assustar o tempo todo. Ele intercala momentos completamente bobos com aquele silêncio estranho da madrugada. Tem cenas que simplesmente não acontece nada. Por exemplo, essa que o Bob tá limpando o chão, ou quando o Lula Molusco tá entediado. E é justamente esse vazio que faz a história funcionar. Eu acho que o contraste é uma das coisas mais legais do episódio, porque o desenho pega um lugar extremamente familiar e muda completamente a energia dele. Mas o Turno Macabro não é o único episódio que faz isso. Tem uma série de momentos no desenho em que a noite é mostrada com mais detalhes. Outro que me lembro muito bem é o da Fenda da Pedra. E aqui eu não sei dizer exatamente se é de noite, até porque eu acredito que a Fenda da Pedra, na verdade, está tão fundo no oceano que a luz do sol não consegue chegar, criando esse ar de noite. Só que olha essa atmosfera escura, cara. É muito macabro, mas é muito bom. Todas essas cores, esse silêncio durante o episódio todo, e a mistura de um terror psicológico que o Bob passa, me traz um sentimento muito diferente. E bom, como eu disse, a Fenda da Pedra não está exatamente de noite. É mais provável que ela seja um lugar muito fundo. Só que o efeito visual é o mesmo. É escuro, é silencioso e meio desconfortável. E o episódio usa isso a seu favor. Já que enquanto a Fenda do Biquíni é familiar, a Fenda da Pedra é o oposto disso. É um lugar onde as regras não se aplicam, onde até o idioma que aqueles habitantes falam é outro. E aquele escuro em volta de tudo amplifica a sensação de que você tá num lugar que não é pra você estar. E nesse episódio tem uma cena que eu acho que representa muito bem o que eu tô falando, que é quando a luz da lanterninha do Bob apaga e ele fica na escuridão total, e o desenho mostra exatamente o que você tá sentindo, já que o Bob fica todo apavorado daquele escuro. É feito pra ser uma piadinha do Bob com medo, mas também captura perfeitamente aquela sensação de escuro que vai além do visual, aquele tipo de escuro que você sente, não só vê. Outro exemplo muito bom é aquele episódio onde o Patrick e o Bob vão acampar do lado de fora, e acaba irritando o Lula Molusco. Mas o ponto é o clima do episódio. É um tema tão simples e uma história tão simples, mas que consegue dar uma experiência muito ótima assistindo, e se passando de noite. Mas vamos voltar um segundo numa coisa que eu falei lá no começo, sobre a paleta de cores do desenho. Porque quando Bob Esponja mostra a noite, as cores mudam completamente. Isso pode parecer óbvio, é de noite, é claro que fica escuro. Só que o desenho faz isso de um jeito especial. Vamos lá, de dia, a Fenda do Biquíni é bem saturada, dá uma olhada. Tudo é muito colorido, muito brilhante, o amarelo do Bob, o rosa do Patrick, e esse céu azul o tempo todo. É uma paleta que foi construída para transmitir energia e alegria. Mas à noite, essa saturação some. As cores ficam mais frias, mais azuladas e mais esverdeadas também. O Siri Cascudo, que de dia parece cheio de vida, de noite parece um lugar completamente diferente. E as ruas, que de dia têm movimento, de noite ficam vazias e desertas, com essas casas de lata ali meio largadas. E é esse peso que cria aquela sensação de conforto estranho que eu estava tentando descrever no início. Porque de alguma forma, ver aquele universo que você conhece tão bem, ficar quieto do nada, é reconfortante. Eu não sei explicar, mas é como ver a cidade de madrugada pela janela do carro quando você era criança e estava quase dormindo no banco de trás. Onde tudo parecia mais tranquilo e mais bonito porque o mundo tinha meio que abaixado o volume, sabe? E sabe o que eu acho mais curioso nisso tudo? É que o desenho à noite quase sempre coloca o Bob em algum tipo de situação de desconforto ou incerteza. Por exemplo, na Fenda da Pedra ele fica perdido, no Turno Macabro ele fica com medo. É como se a noite nesse universo existisse para tirar os nossos personagens da zona de conforto que o dia cria para eles.
já que de dia tudo teria uma solução, tudo vai dar certo de alguma forma, enquanto à noite essa garantia meio que some, e as coisas podem continuar não resolvidas quando o episódio acaba. Talvez seja por isso que esses episódios ficam na nossa cabeça, já que eles permitem uma ambiguidade que os episódios comuns não permitem, e isso faz ficar na memória. Eu acho inclusive que é por isso que esses episódios envelhecem tão bem, porque eles não dependem de uma piada específica para funcionar, ou no caso das novas temporadas, muitas piadas repetitivas, porque o que fica na memória é essa atmosfera que eles impõem. É engraçado como a nossa memória funciona. Eu consigo esquecer completamente a história de alguns episódios, mas basta aparecer uma cena desses episódios aí que eu citei, que eu lembro exatamente da sensação que eu tinha assistindo. Eu acho que essa é uma das maiores qualidades de qualquer desenho, quando ele consegue fazer você lembrar de um sentimento antes mesmo de lembrar do roteiro dele, porque isso significa que aquele ambiente marcou você de alguma forma. E eu vejo muita gente falando da nostalgia do Bob Esponja por causa de piadas, dos personagens ou até das músicas maravilhosas que esse desenho tem. Mas pra mim uma parte enorme dessa nostalgia também vem desses momentos mais silenciosos. Eu lembro de assistir Bob Esponja de madrugada quando eu era criança. E olha que eu era proibido, mas às vezes eu não conseguia dormir, então eu ligava um DVD que eu tinha pra assistir os mesmos episódios repetidos. E eu acho que não é só eu que faço isso. E se o episódio que pegava era um desses episódios de noite, parecia que ficava melhor ainda. Eu tava acordado quando não deveria, assistindo algo que também estava acontecendo num horário que não era normal, num universo que também tinha ficado mais quieto e mais estranho, como a madrugada. E eu não sei se vai fazer sentido pra todo mundo que eu quis explicar aqui. Talvez nem todos tenham essa mesma lembrança e essa sensação, mas eu tenho certeza de que muita gente já sentiu esse conforto estranho sem perceber. Porque não é só sobre a história do episódio, é sobre ter uma sensação ao rever ele, e é isso que marca em nós. Tem um episódio da primeira temporada de Bob Esponja que, quando você reassiste depois de adulto, deixa de ser só uma história engraçada sobre um cliente chato no Siri Cascudo. Ele vira mais um espelho de algo que muita gente carrega sem saber nomear. O episódio se chama Pickles, e ele começa de um jeito completamente normal. O Lula Molusco desanimado anotando pedidos, e o Bob preparando hambúrgueres de Siri numa velocidade absurda, com aquela perfeição de quem já fez aquilo milhares de vezes. E então aparece o Robalo. O Robalo é esse peixe aí, arrogante, prepotente e claramente já tem alguma história com Bob Esponja. Os dois se encaram com uma tensão de que se conhecem há tempos e não se gostam. É o Robalo. Calça quadrada! Eu ouvi dizer que você faz um hambúrguer horrível. Ah, é? E eu ouvi dizer que você é chato. É. Tudo bem. Aqui está. Ele senta numa mesa, faz o pedido e todo o restaurante presta atenção nele, porque ele declarou abertamente que odeia o hambúrguer de Siri e só está ali para provar ele. Então, na hora dele experimentar o hambúrguer, ele encontra um erro. Faltou o pickles. Parece bobo, né? Mas o efeito que isso tem no Bob Esponja é desproporcional. Os clientes ao redor assistem ao Robalo zombando do Bob Esponja por um erro tão simples e o Bob fica paralisado, repetindo para si mesmo que aquilo não fazia sentido, que ele nunca esqueceria o pickles. E que aquilo era basicamente impossível, considerando que ele fazia hambúrgueres todos os dias da vida dele. Mas o erro aconteceu. Pelo menos foi o que todos viram. E a partir daí, algo quebra dentro do Bob Esponja. Ele simplesmente não consegue mais lembrar de como fazer o que sempre soube fazer. Não é só um branco momentâneo. As mãos que faziam tudo automaticamente agora travam. A receita que ele sabia de trás para frente desaparece da sua memória. E ele inclusive se esquece até de como dormir na própria cama do jeito certo. Como se o erro tivesse contaminado não só a habilidade dele de cozinhar, mas a capacidade dele de fazer qualquer coisa direito. E isso é exagero, óbvio, é um desenho animado, feito para ser cômico, mas esse exagero não muda o fato de que ele está descrevendo algo extremamente real. Porque é exatamente assim que funciona quando a confiança que você tem em si mesmo é atingida por um único momento de fracasso público. E isso não é racional. Você sabe, no fundo, que aquele erro não deveria definir sua capacidade inteira. Mas o seu corpo e sua mente não operam pela lógica nessas horas. Eles operam pelo medo. E o medo, depois instalado no teu corpo, começa a sabotar exatamente a coisa que você mais teme perder. A sua habilidade de fazer bem aquilo que sempre soube fazer. O Siriguejo, vendo que o restaurante estava perdendo dinheiro e clientes por causa dos hambúrgueres queimados, vai até a casa do Bob Esponja para tentar resolver essa situação. E encontra uma casa em completo caos. Um reflexo visual exato do que está acontecendo dentro da cabeça do Bob. Quando tudo parece perdido, o Bob Esponja faz, mesmo sem perceber, um hambúrguer perfeito em segundos.
automaticamente, sem pensar. E esse é talvez o detalhe mais importante do episódio. Ele nunca tinha esquecido de como fazer. A habilidade dele sempre esteve ali, intacta. Mas o que impedia ele de acessar ela era a insegurança que ele mesmo construiu depois de um único momento de humilhação pública. Isso é exatamente como a síndrome do impostor funciona na vida real. Não é que a pessoa de fato perdeu a capacidade que tinha, mas ela parou de confiar nessa capacidade depois de um erro, de uma crítica ou de um momento em que ela se sentiu exposta, e essa desconfiança passa a sabotar o desempenho que antes era natural. Quando Bob volta a trabalhar, os clientes recebem ele com alegria. Eles nunca deixaram de acreditar nele, e nem nunca esqueceram de quanto ele era bom. A dúvida nunca existiu fora da cabeça dele. Ela sempre foi, do início ao fim, um problema interno do Bob. E isso diz algo importante. Às vezes, quando a gente perde a fé em si mesmo, ainda existem pessoas ao seu redor que continuam vendo a nossa capacidade com clareza, que não esquecem do que somos capazes mesmo quando nós mesmos esquecemos. E essas pessoas, quando aparecem, merecem ser ouvidas com atenção, porque elas estão nos devolvendo algo que perdemos de vista por conta própria. Mas bom, o Robalo volta no restaurante, pede outro hambúrguer e mais uma vez reclama que faltou o picles. Só que dessa vez, a verdade aparece. Ele estava escondendo o picles debaixo da própria língua durante todo o episódio. O Bob Esponja nunca cometeu erro nenhum. A falha inteira, desde o início, era uma mentira fabricada por alguém que queria humilhar ele por puro prazer. Isso muda completamente a forma de olhar para tudo o que aconteceu antes. Porque esse colapso do Bob não nasceu de uma falha real. Ela nasceu de uma palavra de uma pessoa cruel, repetida na frente das outras pessoas. Isso num momento em que ele não teve nem a chance de se defender. É assustador pensar quanto isso reflete a vida real. Quantas vezes a nossa autoconfiança é destruída não por um erro genuíno nosso, mas pela opinião de alguém que nem tinha autoridade real para julgar. E quantas vezes a gente carrega esse julgamento como uma verdade absoluta, deixando ele reescrever a forma como nos vemos, mesmo quando no fundo a história inteira era só uma mentira. Pickles é um episódio curto, simples e feito para ser engraçado num desenho infantil, mas ele carrega dentro de si uma das representações mais precisas da síndrome do impostor, e isso muito antes desse termo virar parte comum do vocabulário sobre saúde mental. Ele mostra como um único momento de exposição pode corroer uma confiança construída ao longo de anos. Mostra como a insegurança, uma vez instalada, sabota exatamente aquilo que tememos perder. E, por fim, nos mostra que muitas vezes a queda inteira começa em algo que nunca foi real. Uma mentira, uma crítica injusta ou uma humilhação gratuita que a gente acaba acreditando porque veio embrulhada em confiança e arrogância de quem disse. E a gente comete erros, sim, todo mundo comete. Mas errar não apaga quem a gente é, nem o que a gente é capaz de fazer. E antes de deixar que a opinião de alguém reescreva a nossa própria história, vale a pena se questionar se essa pessoa está realmente falando a verdade ou só está querendo te pôr para baixo. E diga qual sua lembrança mais feliz. Deixa eu pensar. Acho que eu não tenho nenhuma lembrança feliz. Oh, puxa. Se você cresceu assistindo Bob Esponja, provavelmente tinha uma opinião bem clara sobre o Lula Molusco. Ele era o chato, o ranzinza, o cara que vivia reclamando de tudo, enquanto o Bob estava sempre feliz, e o Patrick sempre tranquilo. Ele era bem fácil de não gostar. Mas tem algo curioso que acontece quando você cresce e volta a assistir o desenho. Você para de achar o Lula Molusco irritante e começa a entender um pouco ele. Nas primeiras temporadas, o Lula tinha uma personalidade bem definida. Ele era meio snob, cheio de si, achava que era melhor que todo mundo ao redor dele, que seu talento merecia reconhecimento, que a fenda do biquíni era pequena demais para ele. Era um personagem cômico porque o humor vinha do contraste entre o que ele achava de si mesmo e o que realmente era. Você está dizendo que não tem experiência? Vamos ter que começar do primeiro quadrado. Ou eu devia dizer, primeiro círculo. Tá rápido demais para você? Tá bom assim, Lula Molusco? O quê? Como? Fez um círculo perfeito? Faça de novo, eu quero ver como é. Ele era ranzinza, sim, mas um ranzinza com ego, ambição, uma convicção de que um dia as coisas iam mudar. E isso estranhamente tornava ele um pouco mais leve de assistir do que parece hoje. Porque com o passar das temporadas, algo foi mudando no Lula Molusco. Não de uma vez, foi bem aos poucos, quase que a gente não percebe isso. O ego dele foi diminuindo, a ambição foi ficando mais distante, e o que sobrou foi algo diferente do ranzinza arrogante das primeiras temporadas. O que sobrou nesse personagem foi o cansaço.
Posso me deitar e dormir por 100 anos ou coisa assim. Me acorde quando eu estiver morto. O Lula das temporadas mais recentes não é o mesmo personagem das primeiras temporadas. É um personagem que em algum momento parou de achar que merecia mais. Não porque encontrou a paz, mas porque está sendo desgastado até não ter mais energia para sustentar aquela convicção que ele tinha. E isso tem um nome, se chama flanderização, quando um traço de personalidade vai sendo exagerado temporada após temporada até consumir tudo que o personagem era antes. No caso do Lula, o que sobrou foi a amargura, e ela foi crescendo até tomar todo o espaço. Eu não quero ter uma lembrança feliz! Mas aqui é onde eu quero parar e fazer uma conexão que talvez não seja óbvia de imediato. Porque a flanderização do Lula Molusco não acontece num vácuo. Ela espelha algo que acontece com as pessoas reais. Pensa numa pessoa que você conhece, talvez você mesmo em algum momento, que começou a vida adulta com planos, com vontades, com aquela sensação de que as coisas iam acontecer, que tinha uma visão de onde queria chegar e acreditava genuinamente que ia chegar lá. Mas a vida foi acontecendo, o emprego que paga as contas, mas não é o que você queria, a rotina que foi se instalando sem que você percebesse exatamente quando, o cansaço que foi se acumulando semana após semana, até que em algum momento você olha pro espelho e percebe que a energia que você tinha para sonhar foi sendo substituída por outra coisa. Não necessariamente uma tristeza, mas uma espécie de peso constante que torna um pouco mais difícil do que deveria ser. E o Lula Molusco é isso. É o retrato de alguém que foi sendo desgastado pela repetição, pelo trabalho que não valoriza, pelo vizinho que não para, pela vida que não saiu como planejado. Bob Esponja, a taxa de glicose deles está ficando perigosamente baixa. Por que você está grelhando cartões? Desculpe, Lula Molusco, fiquei distraído. Estou praticando meu discurso para a escola de pilotagem amanhã. Sabe, Bob Esponja, segundo as estatísticas, falar em público é a terceira causa de estresse, depois de morte e casamento. Agora, prontos pedidos! Tá bom. E o trabalho é uma parte central disso. Ele trabalha no Siri Cascudo, todo dia fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, pelo mesmo salário miserável, para um chefe que não respeita ele. Não porque escolheu essa vida, mas porque em algum momento essa foi a opção disponível e ele ficou. É exatamente o que acontece com uma quantidade enorme de pessoas. Você começa num emprego que era para ser temporário, mas temporário viram alguns meses, meses viram alguns anos, e de repente, a vida que você estava só passando para chegar em algum lugar é a vida que está vivendo. E o mais pesado não é o trabalho em si, mas sim a sensação de que você está gastando as horas mais produtivas do seu dia num lugar que não te enxerga direito, que você entrega energia, atenção, tempo, coisas que não voltam, e o que recebe em troca mal cobra o mês. O Lula batendo caixa no Siri Cascudo com aquela cara não é só um desenho, é o espelho de qualquer pessoa que já chegou numa segunda-feira sentindo que deixou de ser quem queria ser em algum ponto do caminho. É só a memória cruel de que eu sou solteiro e devo ficar assim pra sempre. Não fique triste, amigo. Vira essa carranca de ponta cabeça. Eu prefiro a minha carranca em sua posição tradicional. Tem algo que o desenho faz com o Lula que é meio cruel. Ele é rodeado de pessoas que parecem imunes ao peso que ele carrega. O Bob tá sempre feliz, sempre animado, sempre encontrando alegria em qualquer coisa. Você tem razão, mas é um serviço e tanto. Um serviço que somente 2 funcionários voluntários poderiam fazer sem ganhar extra. O Patrick tá sempre tranquilo, sem se preocupar com nada. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Mas o Lula tá ali no meio de tudo, vendo a felicidade dos outros e não conseguindo ter a mesma coisa. E isso é muito real, porque quando você tá num período de esgotamento, de cansaço acumulado, dessa rotina que pesa, tem algo particularmente difícil em estar rodeado de pessoas que parecem estar bem. Não porque você quer que elas estejam mal, não me entendam mal, mas porque você não consegue ter a mesma coisa. E o Lula responde a isso da única forma que sobrou pra ele, com raiva, com irritação, com aquele comportamento que as pessoas ao redor interpretam como mau humor, mas que, se você olhar com cuidado, é a única emoção que ainda tem energia suficiente para aparecer. O Lula Molusco das primeiras temporadas era um personagem que você ria. Ele era arrogante, mas tinha uma personalidade própria, tinha vontade. O Lula Molusco de hoje é um personagem que você reconhece, cansado, amargurado, preso numa rotina que nem escolheu,
reagindo ao mundo com a irritação de quem já tentou de formas diferentes, mas foi desgastado por todas elas. Talvez seja por isso que agora é meio diferente ver o Lula Molusco. Não porque ficou mais interessante como personagem, mas porque ficou meio familiar. Porque em algum momento, a maioria das pessoas acorda numa manhã qualquer, olha para a rotina que construiu e sente um pouco do peso que o Lula carrega todo episódio. A diferença é que na vida real não tem os créditos no final. Tem lugares no Bob Esponja que a gente visita a todo momento. O Siri Cascudo, a casa do Bob, a casa do Patrick, lugares que parecem reais, têm regras e que fazem sentido dentro daquele universo. E temos também a Fenda da Pedra. Ela aparece poucas vezes no desenho, e a sua primeira aparição foi na primeira temporada, e me deixou uma sensação que nenhum outro lugar do desenho conseguiu trazer. Eu senti um desconforto genuíno quando eu era criança e assisti esse episódio. Aquela sensação de que algo ali não devia existir, e que as regras do universo do Bob Esponja simplesmente não funcionam ali. E hoje vamos tentar analisar o que exatamente é a Fenda da Pedra. O episódio começa de um jeito completamente normal. Bob e Patrick saem do mundo da luva depois de um dia normal. O mundo da luva é basicamente um parque de diversões lá. Eles pegam um ônibus de volta para casa e em questão de minutos estão descendo para a Fenda da Pedra. E a primeira coisa que o episódio faz questão de mostrar da Fenda da Pedra é que ela é assustadoramente escura. E as regras que funcionam no resto do universo de Bob Esponja não funcionam ali. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para casa. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Por exemplo, esse momento do banheiro. Parece só uma piada, mas ele tá dizendo pra nós que nesse lugar, até as coisas mais básicas não funcionam da forma que você espera. O Bob não consegue se orientar, não consegue confiar nas informações mais simples, como o fato de identificar qual banheiro é pra homem e qual é pra mulher. E essa é a primeira vez no episódio que você sente que o Bob e o Patrick estão genuinamente fora do território conhecido. E esse sentimento só piora. Mais adiante nesse episódio, o Patrick consegue pegar o ônibus de volta sem o Bob. Bom, eu não esperava nada mais dele, mas enfim, né? Abandonou um amigo. E um pouco mais adiante, é nos mostrado a linguagem dos seres desse lugar. Com licença, senhor. Pode me ajudar? Não é o balão! Eu preciso saber quando passa o próximo ônibus. E isso é bem bizarro. Não é só que os habitantes falam diferente, é que a comunicação deles é impossível de distinguir. O Bob não consegue nem pedir ajuda, ele não consegue nem saber se a resposta que ele tá ouvindo é um sim ou um não. E pensa só como é estar num lugar onde você não consegue se comunicar com ninguém ao redor, onde cada tentativa de interação resulta nesse desentendimento. É bem ruim de pensar. Alguns momentos depois, é mostrado numa fila ali pra pegar o ônibus, que na verdade dá pra ouvir sim. Eles misturam a fala normal com esse sonzinho que eles fazem com a boca. Mas isso é só mostrado mais pra frente no episódio. Aí começa a parte que eu acho mais cruel de tudo nesse episódio. O ônibus. Ok, dá pra aceitar a primeira vez de perder o ônibus como um azar, mas o episódio não para aí. Ele perde a segunda, perde a terceira, e cara, o que torna essa sequência tão desconfortável é o padrão. Toda vez que o Bob chega perto do ônibus, o ônibus sai. E até as coisas mais simples começam a atrapalhar o Bob. Por exemplo, o cadarço desamarrado. Passo por cima e puxo as duas pontinhas e agora... Espera! Qualquer coisa faz ele perder o ônibus. É como se a Fenda da Pedra não quisesse deixar ele ir embora. Como se cada tentativa de sair fosse só uma ilusão. E tem uma coisa que me incomoda muito nesse episódio, e talvez esse seja um sentimento infantil que eu tenho, é essa escuridão o tempo todo. Isso me causa muito desconforto. Espere, esta não é uma escuridão normal. É uma escuridão bem avançada. Olha isso, todo o tempo nesse episódio tá escuro, com uma paleta de cores bem diferentes do resto do desenho. Você nem consegue ver o que tá no fundo da cena, pois está sempre escuro. E isso me dá um desconforto absurdo. Talvez seja porque eu tenho medo do oceano? Bom, talvez. Mas que é bizarro esse completo escuro, isso é. E é pior de pensar que o Bob tá completamente sozinho ali. Sem o Patrick, sem o ônibus e sem conseguir se comunicar com ninguém. Só ele, em um lugar que claramente não foi feito para receber alguém como ele. Mas então, o que seria a Fenda da Pedra? Bom, geograficamente, é um abismo no fundo do oceano. Mais fundo do que qualquer lugar que aparece no desenho. Um lugar tão fundo, onde nem a luz do sol consegue chegar. Mas o episódio deixa claro que é mais que isso. É um lugar com sua cultura própria, com sua linguagem própria, e com regras que só existem ali. Os habitantes desse lugar são bem diferentes do da Fenda do Bikini, com esse aspecto mais monstruoso. Mas o episódio deixa claro no final que eles não são do mal. Por exemplo,
O peixe lanterna, que parecia só ignorar o Bob, ajudou ele a fugir do jeito mais bizarro possível, amarrando o balão no pulso dele para ele flutuar de volta para casa. Então eles não são hostis, eles só parecem que existem num mundo diferente da Fenda do Biquíni. E talvez seja exatamente isso que torna a Fenda da Pedra tão perturbadora. Ela não chega a ser um lugar perigoso, ela só é um lugar onde você não pertence, onde nem a comunicação que o Bob está acostumado não funciona, onde cada tentativa do Bob fugir falha por algo bobo. E sinceramente esse lugar não foi construído para te deixar ir embora facilmente. Olha só essa ladeira inclinada em 90 graus. Isso é feito somente para o ônibus conseguir sair. Mas mais do que tudo, esse episódio nos mostrou o isolamento mais completo que o Bob Esponja já teve. Bom, tirando o episódio onde literalmente todos da Fenda do Biquíni tiram um dia de folga dele e o Bob fica meio paranoico. Mas enfim, lá pelo menos ele tava na Fenda do Biquíni, aqui ele tá num lugar completamente diferente. E isso tudo aconteceu num único episódio, quase sem explicação. Os roteiristas só decidiram criar um lugar totalmente estranho do nada. E a Fenda da Pedra continua lá, no fundo do oceano, escuro, com suas próprias regras, esperando o próximo ônibus. Bob Esponja com certeza é um desenho muito animado e alegre e que fez parte da infância da maioria aí que tá assistindo. Mas esse episódio que eu vou falar hoje foi um dos que mais me botou medo quando eu era criança. Poucos lembram desse episódio pelo seu nome, Turno Macabro, mas sim por um personagem que só apareceu uma vez no desenho e nesse episódio, o famoso Zé do Picadinho. O episódio começa com o Lula Molusco fechando o Siri Cascudo, mas um cliente bate na porta querendo um hambúrguer, e obviamente o Lula Molusco fala que eles estão fechados. Mas assim que o cliente mostra a grana, seu siriguejo brota do céu para falar que agora eles têm um turno da noite. Senhor Lula Molusco, bem-vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. Como é? Seu siriguejo pretende deixar o Lula e o Bob trabalhando 24 horas por dia. Cara, esse seria claramente um grande motivo para esse cara ir pra prisão, mas beleza. Obviamente o Lula Molusco fica muito irritado com isso tudo, enquanto o Bob tá super contente com essa situação. Ele fica irritando o Lula Molusco com a alegria dele, até o Lula pedir para ele levar o lixo lá fora. E quando o Bob olha, tá tudo escuro lá fora, e ele tem medo do escuro, inclusive vai correndo o mais rápido possível. E essa cena é muito estranha visualmente, porque o episódio muda completamente o clima nessa hora. Siri Cascudo silencioso, escuro, vazio, parece literalmente outro lugar. Não parece mais aquele restaurante caótico e engraçado que a gente vê durante o desenho inteiro. E o jeito que o Bob corre desesperado segurando o lixo realmente me passa uma sensação ruim, principalmente quando você é criança e assiste isso sozinho à noite. O episódio inteiro brinca com essa ideia de pegar um lugar familiar e transformar em algo desconfortável. E quando o Bob volta pro Siri Cascudo, o Lula Molusco vai dar o troco da raiva que ele sentiu do Bob contando uma história de terror. E a história consiste em um ex-funcionário que era o Mestre Cuca, assim como o Bob. O nome dele era Zé do Picadinho, mas em uma noite o Zé do Picadinho estava cortando hambúrgueres e sem querer cortou a própria mão fora. E para substituir a mão dele, ele colocou uma espátula enferrujada no lugar. Mas quando ele estava saindo à noite, o ônibus atropelou ele e agora toda terça-noite o Zé do Picadinho aparece para se vingar. E olhando hoje, essa história é absurda para um desenho infantil. O Lula Molusco conta isso tudo de um jeito muito sério e calmo, quase como se estivesse lembrando de algo que realmente aconteceu. E isso deixa tudo pior, porque o episódio não tenta parecer assustador igual um filme de terror. Ele é tipo aquelas histórias que alguém conta na escola e você fica pensando nela quando vai dormir. Morto. Ai, ele vai bater na janela com sua mão de espátula macabra. Não. Ele abre a porta. Lula Molusco explica os 3 sinais para identificar que o Zé do Picadinho tá chegando. O primeiro, as luzes começam a piscar. O segundo, o telefone toca e ninguém vai responder. E o terceiro, um ônibus fantasma traz o Zé do Picadinho pro restaurante. E ele desce do ônibus em direção à porta do restaurante, bate com sua espátula na porta e vem para pegar quem estiver ali. O Bob nessa hora fica com muito medo, enquanto o Lula Molusco tá gargalhando de rir e falando que é apenas uma piada. Mas é aí que o episódio começa a construir uma tensão muito boa, porque aos poucos começam a acontecer os sinais do Zé do Picadinho. Primeiro vem a luz piscando. Muito engraçado, Bob Esponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. Eu já entendi, tá? E beleza, isso pode acontecer normalmente. Depois, o telefone toca e ninguém responde. O quê? O quê? Alô? Alô? Bela tentativa, Lula Molusco. Bela tentativa do quê? O telefone vai tocar e não vai ter ninguém por lá. Mas o problema é que o episódio faz tudo isso em sequência, exatamente como o Lula Molusco descreveu. E por fim, um ônibus chega no Siri Cascudo. Ônibus esse que, aliás, o próprio Lula Molusco diz que não funciona na madrugada.
Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Bom, estão deixando alguém lá. E de lá desce o Zé do Picadinho. Mas espera, não era uma história inventada do Lula Molusco? O Bob até fala que foi uma ótima piada nessa hora, mas o Lula diz que não é ele que tá fazendo isso. Então os dois começam a gritar de medo. E cara, olha esse visual do Zé do Picadinho. Essa silhueta escura com esses possíveis olhos vermelhos, tudo isso num ambiente escuro e vazio que o desenho nunca tinha nos mostrado antes. Cara, esse visual me causou um medo genuíno quando eu era criança. O Zé do Picadinho entra no Siricascudo e se aproxima deles. Mas chegando na luz, revela que era apenas um cidadão comum com uma espátula na mão procurando emprego. Ele revela que era ele que ligou, mas que queria vir pessoalmente para conversar e por isso não disse nada. E quando o Lula Molusco questiona sobre as luzes, é mostrado que era o Nosferatu, um personagem de uma obra antiga que é usada como uma piada interna no desenho. Mas, cara, isso ainda não explica algumas coisas nesse episódio. Tipo, como o Lula Molusco inventou esses detalhes tão específicos? Como tudo aconteceu exatamente na ordem? Quem era aquele cara, na verdade? E por que ele parecia assustador mesmo sendo só um peixe normal procurando emprego? Bom, talvez seja exatamente isso que faz esse episódio funcionar tão bem até hoje, porque no fim das contas, nada é confirmado. O desenho até tenta explicar no final, mas parece que quanto mais ele explica, mais estranho fica. Outro ponto que eu acho genial nesse episódio é que ele entende uma coisa que muito desenho moderno esqueceu. Hoje em dia, para dar medo, usam jumpscare em geral. Mas o medo não vem de você mostrar alguma coisa horrível assim do nada, e sim dessa espera, dessa dúvida de algo que tem lá fora. O episódio passa vários minutos construindo essa sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. E quando finalmente acontece, você já tá completamente tenso. E sinceramente, acho que é por isso que tanta gente da nossa geração lembra do Zé do Picadinho, mesmo ele aparecendo por literalmente alguns segundos. Esse episódio brinca com essa sensação de que talvez a história do Lula Molusco não fosse totalmente mentira. A ideia de que, depois que o episódio acabasse, o Zé do Picadinho ainda podia existir em algum lugar da fenda do biquíni. E eu acho isso tudo genial. Os episódios antigos eram feitos com muito carinho. E sinceramente, esse aqui é bom demais. Acho que eu não tenho nenhuma lembrança feliz. Oh, puxa. E se você já teve um dia onde você fica deitado na cama, sem energia, só existindo, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Quando a gente era criança assistindo Bob Esponja, achava que o Lula Molusco era só mais um personagem mal-humorado tendo um dia ruim. Mais um episódio dele reclamando de tudo, nada diferente do normal. Mas agora com um pouco mais de idade, quando você escuta ele falar coisas como "essa cidade é um pesadelo, não deveria ser permitido tantas pessoas chatas morando num lugar só", isso não parece mais uma piada. Parece alguém que você conhece, talvez até você mesmo. E o mais estranho é que alguns episódios que pareciam só esquisitos quando a gente era criança, hoje parecem meio trágicos de assistir. E eu tô falando de dois em específico. Eles não são memoráveis por serem engraçados. Muito pelo contrário, eles acertaram em cheio em como a depressão realmente funciona. Tudo isso num desenho simples onde uma esponja faz hambúrgueres. O primeiro deles começa com uma pergunta simples. Mas antes vou dar um pouco de contexto. O Bob Esponja tá folheando um livro no trabalho, sorrindo daquele jeitinho dele, como se ele tivesse encontrado um álbum de fotos da infância. Mas não é isso, é a escala de turnos do Siricascudo. Ele olha aquilo e fala: "Esse livro tem todas as minhas memórias mais felizes." E só essa frase já diz tudo sobre o Bob Esponja. Ele encontra alegria em qualquer coisa, principalmente no trabalho. Aí ele vira pro Lula Molusco e pergunta: "Qual é a sua memória mais feliz?" E o Lula trava. Ele pisca, tenta responder, mas não vem nada. Nenhum momento, nenhuma faísca. Essa cena só é jogada como uma piada, mas por baixo disso é pesado pra caramba. Um cara que não consegue lembrar de uma única vez em que se sentiu genuinamente feliz. Quando você é criança, você não para pra pensar nisso. Mas hoje em dia bate uma sensação meio diferente, porque é uma das únicas vezes em que o Lula Molusco realmente admite, ele não está bem. Ele mesmo fala: "Você tem razão, Bob, eu não tenho uma memória mais feliz. Isso é horrível." E aí o episódio faz exatamente o que a vida real faz com quem tá nesse estado. Toda vez que o Lula Molusco chega perto de sentir alguma coisa boa, aquilo quebra. Eles começam indo a um museu de artes, e uma das esculturas dele tá em exposição. As pessoas estão admirando, e você consegue ver no rosto dele que ele fica bem feliz, ele tá orgulhoso daquilo. Mas aí um artista aparece do nada e queima a escultura com um lança-chamas. E a galera aplaude o cara em vez do Lula Molusco. Isso é um soco no estômago, porque é exatamente o medo de se expor pro mundo, de entregar algo seu de verdade e ser ignorado por isso. Depois disso, o Bob Esponja leva ele de balão, como uma surpresa com os olhos vendados. Só que o Lula Molusco tem medo de altura, e o Bob ainda estoura o balão no ar pra ajudar, entre aspas, fazendo eles caírem no topo de uma montanha. E bom, o que era pra ser mágico termina novamente em desastre.
O Lula Molusco não só falha em aproveitar essas experiências, ele fica cada vez pior por ter tentado. Ele chega em casa destruído, físico e emocionalmente. Ele fecha a porta, se enfia na cama e some por literalmente 2 semanas. Ele fica em silêncio, sem trabalho, sem interação com ninguém. Ele desliga do mundo, como se estivesse anestesiado por dentro. E o Bob tenta de tudo. Ele visita pela janela, tenta ligar pra ele, manda até um fax, e eu acho que isso nem existe mais, sinceramente. Mas nada funciona. Café não ajuda, os biscoitos queimam, até as tentativas mais criativas não chegam a lugar nenhum. Aí chega uma encomenda, e dentro tá o Bob, claro. Ele arrasta o Lula Molusco pro Siri Cascudo pra uma festa surpresa. Só que como ninguém apareceu, Bob Esponja substituiu por estátuas dele feitas de papelão. Só que é nesse momento que o Lula Molusco surta, ele destrói tudo, rasga os bonecos de papelão, se balança pelo teto e grita como se tivesse permissão pra fazer tudo. E no meio daquela bagunça toda, ele sorri pela primeira vez no episódio inteiro. E diz, essa é a minha memória mais feliz. O Bob até fica feliz porque, por mais bagunçado que tudo tenha sido, o Lula Molusco finalmente sentiu alguma coisa. Só que na real, esse é um ponto bem triste no episódio. A memória mais feliz do Lula não veio da alegria, veio da destruição. Porque quando você fica travado naquele estado de dormência por tempo demais, às vezes até a raiva parece um alívio. Pelo menos você está sentindo alguma coisa. E o episódio não usa a palavra depressão em nenhum momento. Mas é exatamente esse o ponto. A depressão de verdade não vem com esse rótulo, nem uma cena dramática. Às vezes ela parece só isso, alguém existindo sem conseguir sentir nada. O segundo episódio começa com uma fantasia que muita gente já teve em algum momento da vida. Eu já tive, pelo menos. Que é simplesmente ir embora e recomeçar do zero em outro lugar. Basicamente começa com o Bob e o Patrick estando em modo caos total, destruindo a casa do Lula Molusco com aspiradores. E o Lula chega num ponto que vai além de querer só um espaço. Ele quer sumir dali. Ele fala sem ser piada, como um desabafo real, a seguinte frase: eu preferia arrancar meu próprio cérebro e pular corda com ele do que continuar morando aqui. É nesse momento que aparece o anúncio de um lugar onde somente Lulas moram. E ele aproveita a oportunidade. E no começo é tudo que ele sempre quis. Sem o Bob, sem o Patrick, só ciclismo, dança e quartetos de clarinete. Tudo é paz e uma rotina perfeita. Mas é aí que o episódio vira brilhante e um pouco assustador ao mesmo tempo. A mesma rotina perfeita começa a se repetir, dia após dia, loop após loop. E a música começa a se distorcer até no episódio. As imagens ficam travadas e o Lula começa a definhar. Não porque algo ruim aconteceu, mas porque justamente nada aconteceu. E você percebe uma coisa que o episódio nunca falou diretamente. Talvez o Lula nunca tenha odiado o Bob porque ele era chato. Talvez ele odiasse o Bob por sentir coisas, porque ele se importava. Porque o caos do Bob tinha um significado que aquele lugar nunca vai ter. E aí começa aquela vontade de sentir alguma coisa de novo. E quando o aspirador aparece de novo, o símbolo de tudo aquilo que ele fugiu, ele não resiste. Ele brinca com aquilo igual uma criança e ri pela primeira vez em dias. E os vizinhos dele odeiam. Eles tratam ele exatamente do jeito que ele tratava o Bob Esponja. E aí, sem hesitar, ele se lança gritando por liberdade. E cara, o ponto não é ele ir embora. É ele escolher o caos em vez daquela rotina vazia que ele tinha. Porque mesmo que seja bagunçado, pelo menos é alguma coisa. Não é só um episódio bobo sobre o Lula se mudando para um condomínio chique. É um retrato de escapismo. Essa ideia de que se você mudar de ambiente, talvez finalmente fique bem. Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova vida. Aquela fantasia de começar tudo do zero. Quantas vezes você já pensou nisso? Quantas pessoas mudaram de cidade, saíram de relacionamentos, largaram empregos achando que dessa vez ia ser diferente? E talvez até tenha sido, por um tempo, mas aí o silêncio volta, o loop começa, e você começa a se perguntar se era o lugar, as pessoas, ou se era você que carregava isso junto. O Lula não precisava de silêncio, ele precisava de um significado. E num lugar construído exatamente para pessoas como ele perdeu qualquer senso disso. E bom, juntando os 2 episódios, você vê o mesmo padrão. O Lula tenta tudo que a gente tenta. Uma memória feliz, um lugar novo, um recomeço, nada funciona. E o que finalmente fura a dormência não é a alegria. Seja a raiva de destruir uma sala cheia de bobs de papelão, ou a alegria idiota de brincar com o aspirador, o que importa é que era real. Porque o Lula Molusco não precisa ser consertado, ele só precisa ser visto. O quanto é cansativo continuar sorrindo quando você não tá bem. Num mundo que espera que você seja o Bob Esponja todo dia, às vezes a coisa mais honesta que você consegue fazer é gritar. E você já reparou que o Lula nunca realmente muda? Os episódios resetam, a vida dele continua, ele sempre tá lá naquela mesma casa, sentindo as mesmas dores, ele é sempre o vizinho mal-humorado que a gente zoa quando é criança,
E talvez esses episódios não estejam aqui pra fazer a gente rir. Talvez eles estejam aqui pra dizer que, se você tá se sentindo bem, você não tá sozinho. E se um polvo de um desenho animado conseguiu sobreviver a esse nível de sofrimento, você também consegue. Às vezes um pedido de socorro mais alto soa como uma aula de clarinete. E é isso que faz esses episódios serem especiais. Eles entendem, mesmo que a gente não tenha percebido na época. Deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinho. Você consegue lembrar de algum episódio antigo do Bob Esponja, onde o seu siriguejo fez algo genuinamente legal? Tipo, algo que não tinha nada a ver com dinheiro? Bom, se você assistiu desde o começo, provavelmente você lembra. E bom, é disso que eu vou falar hoje. Sobre momentos em que a ganância do seu siriguejo passou claramente do ponto. Antes de mais nada, meus parabéns, seu siriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Cara, eu sei que essa cena é do primeiro filme e, tipo assim, nessa época ele não era só ganancioso, ele tinha outros traços, ele não era uma caricatura, mas eu adoro essa cena, tipo, ela representa claramente o que esse personagem é hoje. Mas enfim, vamos lá, né? Seu siriguejo sempre foi pão duro, e isso a gente sabe, não é segredo. Mas nas primeiras temporadas, isso era apenas um traço dele. Tipo, não era a personalidade dele como um todo. Tinha episódios que ele demonstrava outras emoções, além dessa ganância dele. Por exemplo, tem um episódio que ele deixa o restaurante nas mãos da Pérola. Tipo, deixa o dia inteiro na mão dela. E pô, esse era um traço muito mais humano dele, cara. Porque pensa só, ele confiou o restaurante na mão da filha dele. E, assim, não foi a melhor das situações. Mas ele claramente não ficou bravo ali. Ele entendeu que ele errou deixando na mão dela sem dar alguma instrução. E cara, é esse lado humano dele que foi sumindo aos poucos. E é tão aos poucos que a gente nem percebeu. Mas até que eu fui assistir um episódio novo esses dias e pensei, cara, ele nem sempre foi assim. Por exemplo, tem outro episódio do aniversário da Pérola. E aquilo era meio engraçado, tipo, pô, ele querendo economizar e comprando coisas paralelas do que ela tinha pedido, pô, era engraçado. Só que pensa no que realmente aconteceu agora. A Pérola só queria uma festa decente, uma vez na vida, e o seu siriguejo desmontou cada parte disso. Ele comprou comida errada, decoração errada, substituições ridículas, tipo, ela queria uma banda da boy band, e em vez disso ele pegou o Lula Molusco pra cantar. Tudo isso pra não gastar alguns centavos a mais. Quer dizer, nesse caso ele ia gastar bastante a mais. Mas assim, pô, é pra filha dele, né? E no final desse episódio, quem salvou tudo foi o Bob Esponja, que pegou o cartão do seu siriguejo e foi comprar as coisas certas que ela queria. Não foi o seu siriguejo, foi o Bob. E o Bob nem leva os créditos por causa disso. E cara, nas primeiras temporadas, quando o seu siriguejo exagerava, o próprio episódio mostrava que ele tinha passado do limite. Tipo, tinha uma consequenciazinha, ou pelo menos aquela virada de, tá, ele foi longe demais agora. Só que esse equilíbrio foi desaparecendo. E tipo assim, começa a ficar meio estranho quando se assiste hoje. Outro exemplo é no episódio em que o seu siriguejo demite o Bob Esponja por centavos. E tá, aqui a gente vai dar um contexto. O Bob Esponja sempre amou trabalhar no Siri Cascudo. Tipo, genuinamente mesmo. Ele se dedicava de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai se dedicar na vida, só para aquele restaurante. E mesmo assim, em episódios recentes, o seu siriguejo demite ele por centavos. Literalmente por centavos. Tudo isso para economizar num imposto, alguma coisa assim. E o Bob Esponja até sugere trabalhar de graça. Mas o seu siriguejo ainda fala que ele cogitou isso, mas seria ilegal. Então, cara, qual que é o nível da cabeça dele? E bom, nesse momento a gente percebe que o Bob deixou de ser um funcionário querido e virou uma ferramenta só. Mas espera porque fica pior. Tem outro episódio em que ele e o Plankton, sim, o Plankton, começam a vender comida cheia de gordura, sabendo que faz mal. E eles continuam vendendo porque tá dando lucro. E eles só param quando chega a vigilância sanitária lá. E mesmo assim, a solução do seu siriguejo é descartar aquela gordura num lugar qualquer. Ele nem liga se tá causando mal pro meio ambiente ou até pras outras pessoas. O importante é tá entrando dinheiro no bolso dele. Tem outro episódio do jornal. E, para dar um pouco de contexto, é quando seu siriguejo cria um jornal do Siri Cascudo. Só que as pessoas não se interessam por notícias normais. Então seu siriguejo começa a criar fake news, usando Bob Esponja para investigar situações na cidade e criar notícias falsas. E claro, isso vai vender mais, só que começa a gerar uma confusão toda. Mas o seu siriguejo não tava nem aí, porque se estavam comprando o jornal, pra ele tá tudo bem, né? E cara, a gente para pra pensar nisso e pensa assim, pô, o Siri Cascudo antes era uma extensão da vida dele. Algo que o seu siriguejo construiu com orgulho. E hoje muitas vezes parece só uma máquina de fazer dinheiro.
E cara, tem um negócio que eu reparei, que muita gente também reparou, é o formato do siri cascudo. Muita gente já comentou que ele lembra uma armadilha de lagosta. E aí você junta isso com o fato de que o prato principal é um hambúrguer de siri, uma carne de um animal marinho, cara, é no mínimo bizarro de pensar, né? E vindo do seu siriguejo eu não duvido de nada. Mas assim, isso já foi confirmado na série que não tem carne de siri mesmo. Mas assim, é só um negócio que me fez pensar depois de ver tantas citações do seu siriguejo. E cara, tem outro momento que me deixa meio sem reação até hoje, que é quando ele vende o Bob Esponja por 62 centavos. E isso é num episódio onde o holandês voador faz uma aposta com o seu siriguejo e o holandês voador oferece uma proposta: trocar o Bob Esponja pelo dinheiro que ele tivesse no bolso. E o seu siriguejo pergunta: tá, mas de quanto estamos falando? E cara, o holandês voador responde que é 67 centavos e o seu siriguejo nem hesita. E nessa cena, inclusive, até o Lula Molusco fala que ele passou do ponto. Tipo, é um negócio que eu nunca vi acontecer, o Lula Molusco defendendo o Bob Esponja. Tem outra situação, cara, que é quando ele começa a explorar as águas-vivas para extrair uma geleia que elas têm, tratando elas sem o menor cuidado, como se fossem só uma matéria-prima, literalmente torturando e até matando algumas. E ele não tá nem aí, ele tá ali operando a máquina como se fosse normal. Tem outro episódio que me deixa com dó do Gary, que, cara, o seu siriguejo ele usa o Gary como um imã de dinheiro. Tudo isso porque o Gary engoliu um negócio que tá atraindo o metal do dinheiro. E cara, o seu siriguejo abusa tanto disso que faz o Gary ficar exausto. Ou então quando ele coloca o Bob e o Lula Molusco para trabalhar por horas absurdas, tipo dias sem descanso. Ou até trabalhando 24 horas, sem trocar de turno. Tem inclusive um episódio que o seu siriguejo cobra eles por coisas básicas, como existir, falar, respirar, ir no banheiro. Cara, eu acho que deu pra entender. Isso deixa de ser um exagero e começa a ficar forçado. Tipo, não é que ele seja ganancioso, ele sempre foi. E beleza, isso era engraçado. O problema é quando isso virou tudo que ele é. Cara, quando o personagem perde outras características, ele vira previsível. E você já sabe como aquela situação vai terminar sempre. E cara, sendo bem sincero, quando tudo é exagerado desse jeito, nada mais me surpreende no desenho. Nas primeiras temporadas, seu siriguejo funcionava porque ele tinha uma história. Pô, o cara era um ex-marinheiro, construiu tudo do zero, tinha medo real de perder o que ele conquistou. Isso justificava um pouco a ganância que ele tinha. E hoje, em muitos episódios, ele é só o cara que quer dinheiro e mais dinheiro. Isso é meio triste, sendo bem sincero, porque o personagem tinha muito mais pra oferecer. Todos eles tinham, né? Todos viraram caricaturas. Mas cá entre nós, isso não foi acidente. Quando a Nickelodeon percebeu o quanto o Bob Esponja rendia, era inevitável que iam esticar o máximo possível, sugando o máximo desse desenho. E bom, nesse processo, os personagens foram sendo simplificados, empurrados pro traço mais fácil de exagerar. E no caso do seu siriguejo, esse traço era a ganância. Foi o que sobrou pra ele, né? Não sobrou nada pro Betinho. E cara, sabe o que mais me pega nisso tudo? É que quando eu volto para as primeiras temporadas hoje, com um olhar de adulto, seu siriguejo ainda funciona muito bem naquela época. Ele me faz rir, de verdade. Ainda parece um personagem bom. E aí eu ligo um episódio mais recente e sinto falta de algo que nem eu sabia que tinha perdido. Talvez você sinta isso também. Eu tenho certeza que não fui só eu que percebi o quanto essa série foi sendo esfolada ao longo do tempo. Tudo pra gerar mais dinheiro. E eu entendo, cara, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem boleto, mas acho que perderam muitos espectadores nesse processo. E isso é uma pena. E bom, você pode até discordar disso tudo que eu falei, até porque no fim das contas, isso é só um desenho, né? Mas é um desenho que muita gente aqui cresceu assistindo. E na minha opinião, ele foi decaindo muito com o tempo. Mas bom, né? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Eu só quis mostrar mesmo alguns pontos onde o seu siriguejo passou do limite, até porque falar da ganância dele é meio redundante, porque o personagem é basicamente tudo que ele é ganancioso, né? Mas enfim, quis mostrar algumas situações onde ele passou um pouquinho do ponto, pelo menos na minha opinião, né? E bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Comenta aí o que você achou desse vídeo, alguma sugestão do próximo, sei lá, comenta alguma coisa aí, eu vou responder. Enfim, muito obrigado e tchau!